Querem ser tratados a pão de ló ou querem prêmio Nobel da Paz? Caraca, pesado. Tá. Fala 1, 2, 3, gravando. As leis e normas que beneficiam os criminosos usando o sacrifício de toda a sociedade para agradar aos direitos humanos sempre foi a joia da coroa das administrações lulopetistas. E os direitos dos que são assassinados quando assaltados por bandidos mirins. E os direitos das mulheres estupradas por traficantes e bandidos. Eles têm que pagar por todas as despesas mesmo. E as famílias das vítimas, quando vão visitar? O que precisamos é de leis, normas e principalmente atitudes que beneficiem os cidadãos de bem cujo trabalho e impostos sustentam o país. E o direito das famílias que são massacradas por bandidos. E o direito das famílias dos que morrem defendendo a lei. Agora que se virem para se manterem vivos. Se isso tiver alguma importância, né? Os hospitais de desgoverno das pessoas, quando vão visitar? Palhaçada. Os presos que cumpram suas penas. E os direitos que são atropelados e mortos por bêbados. E os direitos de quem é atropelado por carro que decepa o braço de um ciclista e o joga no rio. Estão presos porque cometeram crimes contra toda a sociedade e continuam sendo um fardo pesadíssimo para ela. Na hora de roubar e matar, não pensam em nada mais além de si próprio. E os direitos das crianças quando mortas por traficantes nas favelas. E os direitos do ciclista morto numa rodovia por carro de luxo, conduzido por um filhinho de papai em alta velocidade. Agora o de bandido vale, gente decente não. Bandido bom, bandido com direito a um processo justo, bandido, na verdade, só se qualifica enquanto bandido a partir da constituição da culpa por meio do devido processo legal, de ampla defesa. Eu não me refiro a isso em relação aos crimes de colarinho branco, aos bandidos engravatados. Eu não estou me referindo a isso pessoal, político, empresário. Isso ali é um caso à parte. Eu me refiro, sobretudo, com o preto, o pobre, o da periferia, entre outros tipos, que esses sim precisam, de fato, de proteção, de garantia. Bom, tem que saber quem é o bandido. E tem que saber que todas as pessoas nascem como criminosos natos. Todo mundo. Todos nós podemos ser suscetíveis de praticar algum crime. Quem aqui que nunca cogitou praticar uma corrupção ativa contra um guarda, ou quem passou da velocidade permitida, ou que bebeu e dirigiu, ou que furtou balinhas no supermercado quando era criança, alguma coisa desse tipo? Tudo isso é crime. Todos nós somos criminosos natos, todos nós somos suscetíveis e todos nós temos que preservar os nossos direitos. E preservando o direito do próximo, nós estamos preservando o nosso. Porque no momento que nós ceifamos os direitos fundamentais daquela pessoa ali, os nossos direitos fundamentais também não serão mais respeitados. Que na hora de fazer, de roubar, de matar, de fazer o mal, eles não pensam, né? Não pensam como um ser humano. Exatamente. Não pensam na família, né? Na vítima, eles só pensam. Aí depois que fazem, eles querem ter os mesmos direitos que a pessoa normal. A população, quando se depara com os chamados defensores de direitos humanos, elas, sobretudo no Brasil contemporâneo, tendem a pensar algumas mentiras sobre direitos humanos. Por exemplo, alguns bordões, algumas frases são típicas. Primeira, bandido bom ou bandido morto? Segunda, se está na prisão porque não presta, então vai colocar lá na prisão mesmo porque não presta e tem que ficar lá e apodrecer. Não tem por que tratar bem, então se cometer o crime tem que ficar por lá. Então, muita regalia pra ruim. Quem comete um crime, eles têm não está sendo mais direito para a criminalidade do que para o cidadão. No caso, a gente vive preso e eles soltos. A presidência da Comissão de Direitos Humanos da UAB Piauí, nessa gestão, que é o Dr. Marcelo Mascarenhas, inovou bastante nesse sentido de fomentar a educação em direitos humanos, certo? E o público-alvo são os estudantes. E não só os estudantes de direito, mas também os estudantes da comunicação. Tem um carro-chefe mesmo, que é o projeto Mídia e Direitos Humanos em Tempos Sombrios.
a mídia mesmo, todas as formas de mídia, principalmente a de televisão, que tem esses programas policiais que já julgam, condenam, né? Tem um direito penal e um direito processual penal próprio, e que os leigos que estão assistindo acabam sendo vítimas daquela situação. As pessoas que estão sendo alvo desses jornalistas são não só aqueles presos, ditos bandidos, ditos manos, né, que não têm direitos a nada, segundo eles, e também a massa que está assistindo, porque ficam pessoas alienadas que são manipuladas por essas informações que geram discurso de ódio. Nossa, mas por que protegem a eles e não protegem a mim, que sou um trabalhador? A mídia, nesse momento, ela opera como uma espécie de catalisadora do medo. Uma das esferas de manutenção do medo no corpo social é justamente, no nosso caso, a mídia. Com os programas policialescos, cadáveres no chão, sangue escorrendo, violência à flor da pele. Então, isso tudo, de certa forma, propicia uma espécie de medo contínuo, de medo permanente. O medo controlado, no entanto, mas permanente. Eu diria que passa por aí, essa questão, mídia e população. Há uma retroalimentação do medo, do rancor, do ressentimento. Então é nesse ponto que eu acho que o discurso geral ele deveria ser transformado. Os presos eles não são valorizados, né? Eu não concordo com as cadeias brasileiras, né? Por assim dizer, na palavra popular. Não é novidade, né? Como você está falando, é notório, é fato notório que o sistema carcerário está falido, sim. Inclusive foi reconhecido o estado inconstitucional da coisa, né? Não se respeita a dignidade da pessoa humana dentro desse sistema carcerário brasileiro, certo? Existem vários casos na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta disso, claro, né? E dentre esses casos tem o caso do presídio Urso Branco do Rio Grande do Sul. E agora, o mais recente, o presídio de Pedrinhas, assim, são coisas extremamente desumanas, pessoas se decapitando dentro de um presídio. Quanto mais se prende, no Brasil se prendeu, houve um aumento vertiginoso nas prisões nos últimos 15 anos e não houve uma diminuição na sensação de segurança ou na segurança pública. Porque, empiricamente, não funciona por causa disso. Não é prender pessoas sem dar a mínima condição de ressocialização, como se fala no direito penal, não é colocar pessoas lá dentro que automaticamente aqui fora vai ser um paraíso. Segundo, por um motivo mais teórico, em nenhum lugar do mundo, na prática, mas também na teoria, se resolve problemas de segurança pública por meio de prisão, por meio de pena. O problema de segurança pública se resolve por meio de políticas públicas. A sentença, ela limita a liberdade da pessoa, ou seja, a pessoa vai cumprir a sua pena restritiva de liberdade. Mas quando você está com a sua liberdade restrita, os seus outros direitos têm que ser respeitados. Você continua sendo uma pessoa, você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que ter higiene, você tem que ter saúde. Você tem que ter minimamente condições de viver dignamente para cumprir a sua pena. Eu acho que deveriam ser mais rígidos. Não está dando assim muita importância no caso de querer dar um alojamento melhor para eles, porque hoje em dia um sistema prisional está sendo como um hotel, né? A boa parte deles, que tanto hoje eles associam até a isso. Eles praticam algum tipo de latrocínio, aí você fica imaginando aqui, eu vou para lá, mas eu vou passar, vou comer bem, vou dormir bem, daqui um dia eu volto. Ou então eu não vou ficar muito tempo, né? Porque prender só tá amanhã. Eles fazem rir quando falam que vão ser presos. Amanhã eu tô solto, vou comer, só assim eu vou comer bem. Falar isso é legitimar, por exemplo, um ato de linchamento público. Quando se pega um pequeno criminoso, ou alguém que tentou furtar, sei lá, um chinelo, ou um ônibus, ou um celular, se consegue apanhá-lo, prende no poste e tortura, basicamente, a pessoa, fazer justiça com as próprias mãos. Isso é voltar ao mundo pré-moderno, medieval. O marco civilizatório que os direitos humanos instaura, liberal, burguês, requer isso, basicamente representa uma espécie de para todos vale
mínima defesa. Eles querem um culpado e eles querem condenar e eles não querem respeitar as garantias desse público. Aquilo que países há séculos atrás já garantem, ou pelo menos têm isso como marco civilizatório, liberdade individual, igualdade, etc., aqui no Brasil ainda estamos tentando compreender, não vou dizer nem concretizar, mas tentando compreender. A nossa reflexão sobre direitos humanos passa por aí. Primeiro, compreender, diante de uma regressão de direitos sociais, de uma regressão nesse marco civilizatório que nós vimos no Brasil, o ponto inicial é esse: compreender que direitos humanos é a base civilizatória da modernidade. Nós no Brasil sequer somos modernos. Ou nós temos a modernidade inacabada, incompleta. Eu diria que jamais somos modernos. Nós estamos ainda numa pré-modernidade. Sequer percebemos ainda que direitos humanos, liberdade individual, são institutos básicos da nossa civilização. Inclusive, nós não só militamos na defesa do público que está privado de liberdade, mas também dos próprios agentes penitenciários, dos policiais militares. Nós também buscamos melhorias para eles, porque eles precisam de condições dignas de trabalho para que proporcionem dignidade para os presos também. Então, tipo assim, não é porque o cara, sei lá, cometeu um crime que ele deve ser abandonado, jogado na sarjeta, que é literalmente uma sarjeta, o sistema prisional que a gente tem no momento. Então, tipo assim, eles precisam de um cuidado. E a organização dos direitos humanos, ela não é só dos humanos, como a maioria do povo diz. É de todos os humanos. Você falou dos Estados Unidos, acredito que alguns estados lá têm pena de morte. E parece que algumas pessoas, justamente que não compreendem direitos humanos, acabam dizendo, então é melhor matar, né? Porque mata logo e não tem problema, e a família paga a bala que matou a pessoa. Sim, eu diria, numa perspectiva teórica, nossa sociedade não concede o mínimo de padrão ético para o comportamento, né? Não concede o mínimo de igualdade de condição material para a população em geral. Ela não fornece uma espécie de perspectiva de vida, de mobilidade social, de trabalho e tal. Minha questão é, se não fornece o básico para a vida, como exigir que cada pessoa individualmente possa ter discernimento, possa ter na sua vida um comportamento ideal? Então, assim, me parece que se a sociedade não concede no Brasil padrão ético para o comportamento, me parece que ela não pode exigir também de maneira tão vital, cobrando sua própria vida por um desvio ético, moral, jurídico. Não é a mesma coisa do pai de família. Por quê? Porque lá eles estão separados da sociedade. Durante a vida deles aconteceu N motivos, que nem vem ao caso aqui falar, mas N motivos que os fizeram optar por esse caminho. Então é um cuidado que eles precisam, do mesmo jeito que os hospitais também precisam e tal. Então é super importante ter alguém que olhe por eles. Se construir mais presídios, as pessoas estão sendo colocadas enclausuradas. E se você for prestar atenção, qual é o público que está sendo inocuizado, imobilizado, esquecido? É aquele público que a sociedade realmente rejeita. Dificilmente você vê uma pessoa branca, uma pessoa de classe média alta dentro de um presídio. Essa é a realidade. A guerra contra as drogas, a política, a lei contra antidrogas no Brasil, ela, ao invés de punir os grandes traficantes, pune aquele traficante varejista, que é pego com pouco cocaína, maconha, e este traficante ou esta pessoa que é presa com quantidades ínfimas de droga é quem, de fato, preenche toda a prisão, vai para a prisão. Enfim, a grande massa dessas pessoas estão na prisão. Essa grande massa, que completa 40% desse montante de 720 mil presos, grande parte dela são de presos provisórios. Ou seja, sequer uma audiência de custódia tem, então eles é como se tivessem uma espécie de presos provisórios permanentes. A pessoa diz que existe, né, um senso comum que fala que direitos humanos é para proteger bandidos, que ele está lá só para beneficiar quem está preso e tal, mas não é assim, a gente sabe que não é assim. E se você for parar para pensar, se você conversar com uma pessoa que defende uma opinião nesse sentido aqui,
e você perguntar para ela, por exemplo, o que tem na cláusula tal do direito humano, ela não vai saber te responder, porque ela não leu, ela não sabe o que está escrito lá. Ela só ouve o que o vizinho falou ou que Cicrano disse e acha que é ok. A primeira característica dos direitos humanos surge com esse tom, qual seja, direitos à liberdade individual. Isso é uma característica estritamente liberal. Então, parece uma coisa muito contraditória falar disso historicamente, porque as pessoas hoje vinculam direitos humanos a um socialismo, a um comunismo, a uma espécie de revolução, mas eles surgem de uma perspectiva liberal, ou seja, burguesa, de defesa dos Estados de Direito, enfim. Essa é o que se chama na literatura de primeira geração dos direitos humanos, isto é aquela geração que se preocupa sobretudo com a proteção da propriedade privada, da liberdade individual, da liberdade de fé, sim, basicamente com aqueles direitos que se referem à liberdade. Mas a dignidade humana é fundamento da nossa Constituição, está no artigo 1º, certo? E assim, é básico, a pessoa tem que ter vida, tem que ter minimamente a sua dignidade respeitada em todos os âmbitos. Assim como a saúde, assim como a educação, também o sistema carcerário tem um valor central na sociedade e não só assim, a esfera privada, mas sobretudo o público tem que cuidar, tem que fazer com que isso funcione, né? Acho meio extenso assim, a gente ficar comparando dor, sabe? Porque cada pessoa tem sua dor específica. Tanto é horrível o descaso com a saúde pública, quanto é horrível também a superlotação dos presídios. E, tipo assim, há N motivos que a gente deve considerar. Mas eu acho que o mínimo que a gente não deve fazer é estar comparando dor com dor, porque cada um sabe onde é que seu calo dói. Os direitos humanos não têm a pretensão de não punir. O garantismo penal não tem a pretensão de deixar livre quem cometeu o crime. Só tem uma pretensão mínima, qual seja, que aquele que foi acusado de cometer um crime tenha o devido processo legal, tenha uma possibilidade de se defender e que tenha um processo justo, idôneo, que tenha um processo equânime, que a norma valha para ele também. E que também as políticas públicas possam chegar até essas pessoas e dar um mínimo de existência. Ninguém é bandido por ideologia. Ninguém é bandido porque é legal, porque nossa, eu gosto do perigo, assim, é legal. Não tem essa questão. A criminalidade ela está ligada de maneira muito direta à desigualdade social, à pobreza, à precarização das condições de vida. Porque lá eles já entram com a cabeça cheia de coisa, porque cometeram algum crime, e vão sair a cabeça mais cheia de coisa ainda com a revolta, né? Revolta da população, revolta do governo que não está nem para eles. Mas direitos humanos nesses estados, concordo sim.